É errado excluir um membro dentro da igreja? Como funciona a disciplina dentro da igreja? Eu tenho alguns reels aí na página que se fala se devemos ou não congregar numa igreja, o que é ser um desigrejado mesmo estando dentro da igreja, sobre os sacramentos, batismo e ceia, e se eles são e se o batismo é requisito para a salvação. Esse vídeo aqui é um complemento a todos estes, mas também pode ser assistido de forma individual. Bom, é minha segunda tentativa tentando postar esse vídeo. Eu tinha postado ele em duas partes, mas ele estava com diversos erros, eu fui perceber somente depois, e vou tentar fazer isso aqui agora de forma mais rápida. E dessa vez eu tô tentando aqui gravar com o microfone de uma forma melhor e até com uns tópicos aqui para que eu consiga ser mais rápido, né? Porque antes eu só ia falando, e vocês me conhecem, vamos lá sem mais enrolação. Para começar, eu quero ler aqui alguns versículos e eu já vou explicando eles conforme eu for lendo, para depois eu estar realmente explanando mais melhor o assunto. 2 Tessalonicenses 3,14. Se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele para que se envergonhe. Então, primeiro, se alguém não obedecer, que você não se misture com ele para que ele se envergonhe. Meio estranho a princípio, mas vamos continuar para vocês entenderem. Mateus 18, 15 a 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes teu irmão. Mas, se não te ouvir, leve ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não a escutar, diz-o à igreja. Se também não a escutar, a igreja considere como um gentil e um publicano. Então, se um irmão pecar, você primeiro vai lá aconselhar ele com mansidão, dizer, você está em pecado, isso e aquilo, pela palavra. Se ele ainda não te ouvir, você vai levar ele para o pastor. Se ele ainda não te ouvir, você vai, você vai levar ele você vai levar ele para algumas testemunhas, para juntos ali você conversar, se aconselharem. E se ele não ouvir, você vai levar para a igreja toda. E se ele ainda não ouvir, ele será expurgado da igreja, sendo considerado como um gentil publicano. Gentil como que não faz parte daquele povo, publicano como um inimigo daquele povo. Mas o porquê isso? Não é ruim? Mas para que chegar nesse nível de excluir? Vou estar explicando ainda até o final do vídeo. Gálatas 6:1 vai mostrar a mesma coisa desse versículo, só que num sentido geral, não só somente com o seu irmão pecou contra ti, mas pecado geral. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, cristãos, fiéis, já seguidores de Cristo há um tempo, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Então cada um também cuide-se e não julgue somente a vida do irmão. Lembrando, aconselhar o irmão que ele está em pecado não é julgar, mas é porque você o ama e quer ver em retidão. 1 Coríntios 5:13. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Então, primeiro, o iníquo seria aquele que está em pecado, reconhece que está em pecado, mesmo levando diante da igreja, mesmo aconselhando em mansidão, ele ainda prefere continuar em pecado. Então, primeiramente, aquele primeiro versículo para que ele se envergonhe é mais ou menos como se você estivesse deixando ele de banco, e para que ele entenda o seu erro e volte atrás, ou você coloque para que ele tenha um tempo de santidade. Porém, mesmo que você tentar um processo com esse irmão e ele ainda não ouvir, ele vai ser considerado um iníquo ali dentro, e aí ele será retirado. 1 Coríntios 5:1-5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Aqui está dando um exemplo de uma pessoa que pecou. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então alguém pecou, um pecado aqui seríssimo, e a igreja está meio que ignorando isso de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal que está em pecado e vocês estão ignorando e que não se arrepende, entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo um dia do Senhor Jesus. Então o que seria aqui basicamente o que todos os versículos pregaram: a correção, a disciplina, o fazer com que ele se sinta envergonhado de tal pecado, etc, etc. Então basicamente você vai entregar ele para o pecado dele. Você quer continuar em pecado? Amém, então você vai continuar. Você não tem que fazer, você já o aconselhou, e você não pode obrigar nada, mas também ele não pode ficar ali naquele meio. Então, entregar a Satanás é porque só existe dois reinos, ou o reino de Deus ou o reino de Satanás. Se ele não está em um, ele está em outro. E aqui Paulo espera que ao fazer isso, ele ora para que algum dia, quem sabe, essa pessoa possa se arrepender, para que no dia que o Senhor Jesus vier, ele possa ser salvo. Mas hoje a igreja tem medo de excluir membro. Hoje a igreja tem medo de chamar um membro à frente da igreja para falar de tal pecado, porque a lei não permite você chamar uma pessoa à frente. Às vezes a pessoa pode se sentir envergonhada, atacada, etc, etc. Logicamente a igreja deve fazer isso com cuidado, com mansidão. Porém, coisa que a gente deve ter em mente: a lei de Deus deve estar acima da lei do homem, independente da consequência. Devemos enfrentar tal coisa que se opor a nós, de forma que claramente vai estar desobedecendo a lei de Deus e querendo mudar a palavra sem medo nenhum, sem temer ao homem. E detalhe, não é a igreja que exclui o membro, mas o membro ele se auto-exclui, ele se autocondena, pois ele tem o entendimento e a noção de que se ele não estiver de acordo com, digamos assim, a tradição ou a doutrina de tal ambiente, ele não pode fazer parte dele. Isso em qualquer lugar.
Então, basicamente, se você não está de acordo com aquele local, aquela instituição, por que você ainda continua nela? Então, ele se autocondena para que ele saia daquele lugar. Então, para que serve a exclusão? Muitos tendem a focar na parte ruim da exclusão, mas ela tem uma parte boa. Eu vi num podcast do BTcast, acho que se não me engano é o nome do Bibotalco, não sei se eu vou conseguir repetir igualzinho ele disse lá, mas é mais ou menos isso, que a gente tende a focar na parte cinza do problema, e que a gente tende a focar na ponto cinza de um quadro totalmente colorido desse chamado exclusão disciplina eclesiástica, sendo que todos os pontos compõem a imagem bela que se dá no final, e a gente foca somente no cinza. Porém, se a gente focar somente no cinza, a parte ruim, a gente não vai ver toda a imagem bela que se forma com todas as cores e com todos os pontos. Resumindo, a palavra deve ser vista como um todo, não somente aquele ponto, aquele versículo fora de contexto, mas quando você junta a palavra, toda a lei, todas as ordenanças de Deus e vê o início, o meio e o fim, o resultado disso, você vê que é belo, você vê que faz sentido, você vê uma harmonia entre todas as leis e as leis de Deus. Você vê todas as leis de forma singular. A exclusão nada mais é do que uma proteção para que as pessoas não saiam da igreja, para que as pessoas não estejam num ambiente ruim, que as pessoas não estejam misturadas com pessoas que não estão ali no mesmo pensar, para que se tiver uma pessoa ali que não concorde, esteja ali somente para atrapalhar, não tem o porquê dela continuar ali. Então, a disciplina eclesiástica serve para que a gente preserve o testemunho da igreja e assim novas pessoas podem vir para um ambiente saudável e agradável, para que assim a igreja seja santa, verdadeira e tenham pessoas que realmente se amam. A exclusão ela tende a ser bom tanto para quem ficou quanto para quem saiu. A gente sabemos que quem sai não é bom, mas no ponto de vista da pessoa que saiu, ela não estará mais em um ambiente onde ela não gostaria de estar. Olhemos assim, então, todas as perspectivas. A disciplina, ela é necessária para o fortalecimento da fé da pessoa em si que teve a disciplina, ouviu e se arrependeu, e também para o fortalecimento da comunidade da igreja em geral, daqueles que ficarem. A gente também não deve ter medo de receber tal disciplina, mas ser humilde e aceitá-la, para que assim a gente possa amadurecer. Às vezes é necessário a gente se afastar de algum ofício, de algum afazer, da gente ser corrigido para o nosso próprio bem e para o bem da comunidade. Espero que esse vídeo tenha te ensinado algo e que o ensinamento tenha sido edificante para você. Deus abençoe a todos. Colhe o meu